Um silêncio para permitir que... Pronto. Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma noite de palestras do nosso Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz. Antes de fazermos a abertura, nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item que fala Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, no item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais viríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudessem saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabereis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais que o bem, o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achai, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tente, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais o espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse momento, os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, vamos agradecer por mais esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos ampara. Né?
E na noite de hoje, então, estamos aqui com a Gabriela Gil, do Centro Espírita Francisco Xavier, e ela vai nos agraciar com o seu tema de hoje. Fique à vontade, a plateia é toda sua. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada a Sara e a Michele, que conversamos neste meio tempo, né, para poder estar aqui. É sempre bom, né, estar conversando um pouquinho e refletindo, né, sobre algumas coisas. Então, essa mensagem do Evangelho que caiu, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, eu acho que é um dos grandes desafios, já puxando para aquilo que a gente vai conversar hoje, que é a reforma íntima e a resiliência. O quanto temos que lidar com a nossa reforma íntima e entre essas lidas, né, tá justamente em sabermos fazer o bem a outro sem ostentar, fazer o bem ao próximo sem esperar retribuição, ajudar a outra pessoa sem que ninguém veja. Acho que é que eu vejo assim, uma grande... o evangelho, ele nunca é encomendado, mas ele sempre tem ligação, né? Muitas vezes com aquilo que a gente precisa estudar no momento. Muitas vezes assim eu brinco, né? Eu digo, eu acho que o meu evangelho, ele tá viciado, tem que trocar. Mentira, porque a gente não aprendeu a lição direito que caiu, então ele vai cair de novo até que a gente aprenda, né? Mas vamos lá. Não é palestra, é uma conversa, né? Então, caso depois tenham dúvidas, podem questionar, podem... vamos lá, o que é reforma íntima? Porque, assim, se a gente for pegar, existem obras do Divaldo, existe obra do Caio Schuber, existem várias obras que falam reforma íntima, né? Que citam reforma íntima. Mas o que é entendido por reforma íntima? O que é? Não seria nada mais, nada menos do que a gente se transformar. Reconhecer quem somos, saber o que somos, ter a humildade, aí onde começa a pegar o negócio, né? A humildade de saber onde a gente tem que melhorar e melhorar. Então, a reforma íntima é nada mais, nada menos que deixar aquele homem velho para trás e passar a construir um homem novo. Quem é esse homem velho? É aquele homem cheio de imperfeições, aonde tem orgulho, aonde impera a vaidade, aonde impera o egoísmo, aonde impera a ganância, aonde impera a intolerância e tudo mais. Então, todas aqueles atributos, né, que a gente conhece lá naquela passagem que a gente tem lá do Evangelho, o homem de bem, né, aquela final do homem de bem que ele fala, a gente está abolindo tudo aquilo de ruim e tentar ser um pouquinho que é relatado lá. Né? Tentar, aquelas são as características do homem de bem? Não, mas as características que vão levar a sermos um homem de bem. Vamos nos transformar num homem de bem nessa vida? Tomara que todos consigamos. Mas a gente sabe que a nossa bagagem ela é bastante grande, bastante pesada. A gente tem muito que trabalhar. Né? A gente tem muito que carregar. Então, é melhor que a gente dê passinhos pequenos, porém constantes, ao invés de, por exemplo, dar saltos e cair num precipício e ter que retomar, vai ser muito mais complicado. Mas o que tem a ver essa questão da resiliência com a questão da reforma íntima, a questão do homem de bem, e que mistura de temas é esse? Quando a Sara me perguntou, fazer qual é o tema? Eu digo, não sei. Eu nunca sei. O Paulinho me pede para ir lá na rádio, eu não sei. Eu dou nos 49 do segundo tempo o tema, assim. Porque eu fico esperando assim, o que eu vou falar? Aí eu fiquei pensando, que é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo em relação à questão da reforma íntima, em relação à questão da resiliência, porque o que temos hoje, né? Hoje estamos vivendo uma situação em que a gente está tendo que se reinventar. Em dias normais, eu estaria lá no Genial fazendo a palestra presencialmente. Nos reinventamos. Se não fôssemos resilientes, simplesmente abandonaríamos a palestra. A gente foi lá,
percebeu a dificuldade e achou um caminho para contornar e voltar a estudar. Isso é ser resiliente. Para quê? Para que saiamos melhores lá adiante. E isso é entender a adversidade, saber o que isso vai melhorar, o que a gente tem que aproveitar com essa lição e sair lá na frente. Muitas vezes a gente fica apegado a... Eu vou pedir 1 minuto, que eu vou ter que acionar a outra sala do Zoom para que eles consigam estudar lá no centro, tá? É só... Ele vai acionando aqui. Aí eu já abro lá. Mas, assim, uma coisa que a gente se depara com relação a parte de estudo é justamente no sentido de se deparar com situações complexas, problemas, dificuldades, e ao invés de pensarmos a questão de resolver isso, aprender com essa dificuldade, muito pelo contrário, a gente para e se entrega. Isso é não estar sendo resiliente, é estar abandonando. Quando eu me deparo com a situação, me deparo com o problema, me deparo com a dificuldade, aí eu passo a compreender aquilo que eu devo fazer, entender aonde que eu tenho que melhorar e sigo fazendo essa melhora que seria a resiliência. Se eu sei aonde eu vou melhorar, que eu aprendi a sair melhor, eu estou aplicando a reforma íntima a essa minha situação. Por isso que existe essa ligação entre todos. Deixa eu só atribuir um host aqui. Deu. Então, voltando ao nosso tema, e pedindo desculpa pelo atrapalho, mas são coisas que a tecnologia faz com que nem eu estava falando antes, né? Eu saí da aula do mestrado para vir fazer a palestra, terminando a palestra, eu volto para a aula do mestrado, então ali eu vou me dividindo em tudo que eu tenho que fazer. Mas voltando lá, a questão da reforma íntima, então, é justamente da resiliência, é a gente estar se reinventando diante das situações, e da reforma íntima é a gente trazer reconhecer essas, como é que eu vou dizer, dificuldades que temos e corrigir essas dificuldades, né? Para quê? Para que a gente abandone aquele homem velho, cheio de imperfeições, e passe a conviver com um homem novo, com novos hábitos, novos pensamentos, né? E aí a gente pensa assim, mas por que acontece tanta coisa de ruim para mim? Né? Por que tem tanto problema? Por que nossa, é que nem eu digo assim, é difícil. Não, a gente tem que lembrar assim, ó. Quando a gente veio para cá, a gente assumiu alguns compromissos. E quando a gente assumiu os compromissos, nos foi dado aqueles que a gente sabia que ia poder cumprir. Então, a gente nunca recebe um compromisso maior do que temos a capacidade de honrá-lo. A gente vai sempre receber o fardo de acordo com a nossa capacidade de carregar o fardo. O que muitas vezes as pessoas acabam percebendo diante desse fardo? Aí ficam se lamentando. Nossa, mas está muito difícil, está pesado, e só olham o problema em si. Não se deparam, por exemplo, assim, não se ligaram. O que eu tenho que aprender com esse problema? O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Não tem aquela pegada, né? O que eu vou fazer? Ficam focando no problema ao invés de olhar adiante, ao invés de contornar e tentar buscar a solução para aquilo. E aí, muitas vezes, quando ficam focados muito no problema, eles acabam não percebendo aonde podem estar melhorando. E aí ficam naquela coisa, se eu tivesse, se eu não tivesse, se eu fizesse, se eu não fizesse, se eu fosse, se eu não fosse. E acabam vivendo
de um passado. E se a gente for pensar, viver de passado é querer ter uma depressão. Vou viver do futuro. Pronto, sou ansioso. Porque tem a ligação dos dois. Então, se a gente acaba esquecendo de viver o agora, aprendendo com as oportunidades que agora estão sendo colocadas na nossa frente para sermos mais resilientes e sabermos fazer a nossa reforma íntima, e acabamos vivendo o que passou ou que ainda nem se sabe se vai acontecer. E aí, de certo, vocês pensam, mas é fácil. Se alguém souber que é fácil, me ensina, porque eu acho difícil. Porque às vezes a gente tem aqui, estamos aqui falando, é muito fácil para ela que está lá falando. Não, é difícil também, eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho. Estávamos comentando antes essa questão da quarentena, né? Muitos tiveram o tempo da quarentena de olhar o jardim, de olhar a casa, organizar isso, organizar aquilo. Eu não cheguei nessa etapa, a etapa das séries, né, do Netflix, não cheguei nessa fase. Né? A fase não deu ainda, porque outras aconteceram, né? E aí vão vindo essas aflições. Mas por que essas aflições? Porque tudo aquilo ali a gente tem que aprender com alguma coisa. E quando a gente para não observar o que essas aflições nos querem ensinar, a gente acaba não refletindo sobre o que temos que aprender. Só que às vezes a gente sabe, só que aí a gente volta num outro ponto. Eu sei, mas eu não quero ver, que é o pior cego. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não se esforça para fazer. E aí é a nossa grande dificuldade. A gente sabe que tem que fazer a caridade. A gente sabe que tem que fazer a caridade despretensiosamente. E sem que a mão esquerda saiba o que a direita faz. Ou a direita saiba o que a esquerda faz. Só que aí, vamos lá, a gente faz isso? A gente não leu lá no Evangelho que isso tem que ser assim? Na prática, a gente faz isso? Ou a gente faz pensando, eu vou ajudar aqui porque eu vou ganhar bônus horas lá. Eu vou ajudar aqui porque daí eu vou ter um aval, né? Na hora que eu passar para o plano superior, tem um vizinho positivo. Não. A gente já faz esperando a recompensa muitas vezes. Tô com uma dificuldade, então eu vou ajudar aqui para essa dificuldade amenizar. Estou esperando a recompensa, não estou aprendendo. Ou, em algumas situações, essas aflições, a gente tenta atribuir elas a outras pessoas, responsabilizar outras pessoas e não assumir o controle daquilo pelo qual a gente tem que assumir. Aí a gente fica lá, nem sendo resiliente e nem fazendo a reforma íntima. Aí a gente não consegue nem ir para um lado e nem ir para o outro, e fica girando. Aí todos aqueles compromissos que trouxemos na nossa malinha quando resolvemos reencarnar, a gente muitas vezes vai embora com eles de novo, porque a gente não olha e não resolve o que tem que ser resolvido. Porque, não, é mais fácil ficar assim. Porque ser resiliente exige esforço. Fazer reforma íntima exige esforço. Eu vou acertar agora. A gente somos seres humanos em evolução. Estamos, digamos assim, caminhando todos num certo patamar semelhante, alguns um passo mais na frente, outros um passo mais atrás, só que e podemos estar mais atrás também, e o outro ir mais para frente. A velocidade com que estamos caminhando, cada um vai fazendo a sua velocidade, mas a gente vai ter que chegar a um ponto final. A gente tem um roteiro a ser cumprido.
Então, se a gente não assumir, né, as responsabilidades para aquilo que a gente tem, aquela malinha que a gente trouxe, o que que tem lá? Não sei. Não, se a gente olhar para nós, a gente vai entender cada uma das coisas que tem ali dentro. Se a gente olhar para as nossas tendências, se a gente olhar para as nossas imperfeições, se a gente olhar para as nossas dificuldades, a gente vai compreender por que que cada uma daquelas pedrinhas estão ali. Alguns têm mais pedrinhas, tem mais pesada a mala, como o seu Zé Serrano sempre fala, né, que a gente chega com essa malinha, mas outros têm uma malinha mais leve. O trocar esse peso da mala só cabe a nós. Não cabe a mais ninguém. Eu não posso atribuir, não, a culpa de eu não dar certo é porque, não, porque o Paulinho fica me incomodando. Não, não é assim. É porque o Luiz não me ajudou. É porque o Renato não fez o que eu pedi. Não, não é assim. Eu tenho o meu compromisso, eu tenho que assumi-lo. Assim como eu tenho que aprender a assumir as consequências da minha escolha. Aí eu volto assim, mas dói. Dói. A dor, ela é necessária. O sofrimento, ele é opcional. Tu sofre se tu quiser. Dói. Ficar se lamentando que deu errado, ficar se lamentando que foi ruim, ficar se lamentando que machucou, vai doer mais, vai sofrer mais. Então, acha a solução do negócio e, beleza, o que eu tinha que aprender? Então, toca o barco, foca na solução e vamos embora. E aí, como que a gente tá? Aí, pegamos ali a resiliência e a reforma íntima. Muito bem. Sou resiliente diante das minhas aflições, vou aprender aquilo que eu preciso para tentar superar essas dificuldades. Vou superar essas dificuldades. À medida que eu supero as dificuldades, eu estou fazendo a minha reforma íntima porque eu estou curando, né? Estou remodelando aquilo de ruim que eu tenho. Tá, mas a teoria tá bonita. E na prática? Porque efetivamente, se somos espíritas, temos que aprender a ser espíritas, não apenas no horário da palestra, no horário do estudo, dentro de uma casa espírita. Temos que ser espíritas o tempo todo. Porque na hora da palestra, na hora do estudo, dentro da casa espírita, é fácil. Mas lá na rua é mais difícil. Com um monte de gente pedindo informação ao mesmo tempo, com um monte de gente solicitando coisas ao mesmo tempo, tu com pressa, tendo que resolver, e o outro querendo bater papo, e tu tendo ali o relógio correndo, tu tendo prazo para entregar coisa. É complicado. Tu tem que respirar fundo umas 4, 5 vezes para não chutar o balde. E aí? A gente está repetindo os mesmos erros ou a gente está refletindo sobre o que nos acontece para que a gente mude a nossa trajetória? É muito comum a gente chegar no centro espírita e houver a frase assim, a gente aprende ou por amor ou pela dor, né? O Naldo sempre diz, a gente aprende só pela dor. Eu digo, não, alguma coisinha por amor às vezes acontece. Talvez é menos, mas às vezes acontece, né? Então, assim, mas por que que é pela dor? É porque, assim, na hora da aflição que a gente vai parar e refletir e pensar no próximo. Se a gente for parar para imaginar, assim, o quanto nós estamos aí há 6 meses, bem dizer, envoltos a essa pandemia no Brasil. Fora do Brasil, existe mais tempo. O quanto de bem se fez nesse período? Se a gente for parar para refletir isso. Aí não bastasse a pandemia, nós aqui do Brasil, vamos falar por nós, vamos falar por Santa Catarina, a gente foi atingido por 2 fenômenos climáticos de grande intensidade. E coisas que não eram comumente aconteciam, não se via isso, ou não se tinha relato, né?
da forma como se tem hoje, porque hoje, ao passo que cada um tem uma câmera fotográfica e uma filmadora na mão, é muito mais fácil registrar, né? Antigamente as câmeras eram maiores, né? Mais difícil, né? De tu pegar isso aí, nem todo mundo estava a postos, né? Tu tinha que ligar todo um equipamento. E aí? O que será que temos que aprender com isso ainda? Aí a gente pensa, tudo aquilo, pessoas atingidas. Nós tivemos colegas da cidade desse último evento que aconteceu, a cidade de Tangará teve 90% dela atingida, entre indústrias e casas e residências. Tem um colega de lá que diz assim, tem uma estrada ali que a gente não sabe nem onde é que foi parar os postes da estrada. Faziam 10 dias e não estavam com energia ainda, porque não sabe, tinham que rebotar, recolocar os postes, a equipe... Agora, olha a dificuldade. Só que, ao mesmo tempo, essa dificuldade fez o quê? Com que muitas pessoas se unissem para ajudar aquela comunidade. Algumas pessoas startaram uma campanha aonde estão lá organizando a reconstrução de casas, de abrigos, aí na sequência veio aquele frio gigantesco, então tiveram que correr para comprar coberta, colchão, roupa e etc, porque muita gente desabrigado, né? Muitos ainda estão em alojamento. Aí o que é ser resiliente nisso? Ficar lamentando o que aconteceu ou botar a mão na massa e ir lá para reconstruir e fazer melhor? Porque muitas vezes a gente olha a questão da resiliência, questão nossa, mas nós estamos numa casa bem abrigada, nós temos a cobertinha quente à noite, nós temos a comidinha em cima da mesa. Tudo bem que temos que nos esforçar para adquirir tudo isso, mas a gente tem. E lá, que nem isso eles tinham, aí a gente pensa falar de resiliência para eles. Aí tu olha a entrevista, que nem a gente recebeu relatos no grupo, de pessoas que tu diz assim, não, esses seres, eles são realmente iluminados. Eles não passaram, lógico, não são todos, né? Porque assim, por que aquelas pessoas passaram pelas aflições? Alguma razão houve. Nenhuma aflição é passada à toa. Mas aonde eu quero chegar com o exemplo? Qual é o esforço que vai ser feito para se aprender com aquilo? Será que isso não é que nem muitas vezes a gente brinca, lógico, não dessa magnitude, né? Porque muitas vezes isso, né, até ceifam vidas, que a gente sabe que nada é por acaso, mas ninguém quer perder ninguém. Será que não vai isso que vai servir para que eles deem um up e sigam à frente? Que é aquela história do chutar a vaquinha precipício abaixo. Muitas vezes a gente só tem desculpa, né? Tá tudo muito acomodado, aí vem alguma coisa para chacoalhar o negócio para ver se o negócio anda. E aí passar por essas dificuldades, aprendendo a lição e indo adiante, reconstruindo a sua caminhada, isso é ser resiliente. E o que se ganha com isso é toda essa reflexão da melhora íntima que temos. Deixamos aqueles sentimentos de homem velho e vamos adquirindo os sentimentos de um homem novo. Por quê? Porque a gente precisa avançar. Enquanto a gente não avançar, a gente vai ficar repetindo essas experiências sempre. Elas vão estar voltando a acontecer. Só que, lógico, elas vão acontecendo, é igual um jogo de videogame. Cada fase que a gente vai é um pouquinho mais difícil, né? A primeira tu só tem que pular uns degrauzinhos. A segunda tu já tem uns degrau e um buraco. A terceira tem uns degrau, o buraco cheio d'água. E ali vai indo. É a nossa trajetória. São fases de videogame. Ela só vai avançar à medida que a gente vai adquirindo experiência para suportar cada avanço. Senão a gente fica patinando na mesma fase. E para suportar esse avanço, a gente tem que ser resiliente. E estamos sendo? O que a gente está aprendendo? Essa questão da resiliência, voltando um pouquinho nessa questão da pandemia, lá no começo, porque as empresas vão fechar, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo outro. Vão, com certeza, fecharão todas aquelas que já iriam fechar antes, independente da pandemia ou não.
Porque quem tinha vontade de trabalhar se reinventou, teve que apertar o cinto, com certeza, teve que rever custo, teve que rever despesa, teve que desbravar novos mercados, se reinventar, mas está lá. Isso é o que a gente deve fazer com a nossa vida diante das aflições e das dificuldades que a gente tem. Se reinventar a cada situação que acontece. A gente precisa destruir o que estava lá para trás, quebrar esses paradigmas, né, e seguir à frente. Para quê? Porque a gente tem que caminhar, a gente tem que avançar. Tem um caminho pronto para isso? Não. Tem uma receita pronta? Não. A gente tem que pegar tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente já passou, olhar o que foi útil, olhar o que não foi. Aí tem uma frase do Haroldo que fala assim: as lições mais valiosas da nossa encarnação são ditas pelas pessoas que a gente menos gosta, que é outra questão que a gente tem. Muitas vezes as pessoas falam para a gente e a gente não gosta do que elas falam. A gente não concorda com o que elas falam. Por quê? Porque muitas vezes dói ouvir a verdade. Porque a gente se acha perfeito. A gente se acha infalível. Aí quando a gente começa a perceber essas questões, aonde essas dificuldades acabam acontecendo, né? Aonde essas, pegando o exemplo dessas pessoas, né, que são, passam por dificuldades, enfrentam a dificuldade e superam a dificuldade, qual é o caminho que a gente vai escolher? De superar a nossa dificuldade ou de ficar se lamentando? Sabendo que se a gente superar a nossa dificuldade, corrigir as nossas imperfeições, a gente dá um passinho à frente. Pode ser um passinho pequeno, mas é um passo à frente. É melhor tu ficar parado. Melhor tu ficar se lamentando. Aí daqui a pouco a gente vai outro passinho. Aí a gente se depara com situações, diz assim, nossa, mas isso aí tá muito... é difícil, Em todas as aflições, se a gente for buscar, lá no final do Evangelho tem um capítulo que fala sobre a prece. E aí muitas vezes a gente está no meio do negócio ali, do fervo do negócio, e a gente esquece de fazer uma oração. A gente esquece de pedir um auxílio ou pedir a proteção diante de uma situação complicada. E na questão da resiliência, quando a gente se depara muito com essas dificuldades, quando a gente pede, lembra, né, de fazer uma oração, eu vou ter que sair para resolver um problema. Por que não, durante a minha ida até o problema, até o local onde eu tenho que resolver o problema, eu não vá conversando e pedindo para que eu seja intuída, protegida, ou que eu saiba falar as palavras certas, ou que eu saiba... Por que eu falei isso? Porque a dificuldade vai existir. Mas a partir do momento que a gente lembrar o poder que a nossa oração tem, a força que ela tem em mudar o nosso padrão vibratório, a gente vai conseguir superar aquela dificuldade com mais facilidade. A gente vai conseguir compreender o que aconteceu e levar esse ensinamento adiante. E realmente não reviver o problema, e sim passar pelo problema como um aprendizado. Então, para que a gente consiga associar tanto a resiliência com a questão da reforma íntima, a gente vai ter que buscar esse outro aliado que é a oração, que é a prece. E não acordar de manhã já chutando todo mundo. Eu já comentei, não sei se já fiz já falei sobre isso ali, não lembro,
porque eu vou falando, aí volta e meia eu falo de novo, daí eu já não sei onde que eu falei, onde que eu não falei, né? Mas, por exemplo, assim, quando a gente acorda no período da manhã, antes, vai lá, às vezes tem que abrir o olho para achar o despertador e fazer ele desligar, né? Mas já agradece ter dormido numa cama quentinha, ter dormido a noite inteira numa casa confortável, segura, abrigada da chuva, do vento, do frio, de bichos. Se a gente já lembrar de fazer isso toda manhã, a gente com certeza vai passar por tudo aquilo que a gente tem que passar durante o dia de uma maneira diferente. A gente já não vai estar focando tanto no problema. A gente não vai arrumar tanta desculpa. A gente vai sim se esforçar para aprender com tudo aquilo que nos acontece. E isso é um hábito que devemos levar sempre para nós. Para que a gente faça sempre. Comentei, antes da pandemia eu iria para Florianópolis estudar, né? Eram 3 horas de ida, 3 horas de volta, contando que o trânsito ajudasse. Poxa, 3 horas, 6 horas dentro de um carro é bastante complicado. Aí o que eu resolvi? Resolvi baixar alguns livros, eu ia escutando. Então, ao menos aprender alguma coisa eu aprendi, né? Aí eu tive a oportunidade de escutar, por exemplo, eu baixei o livro aquele Há 2000 Anos, né, que é uma radionovela, e depois tem os 50 Anos Depois, que foi onde eu consegui ler as 2 obras do Emmanuel, né? Ler não, ouvir, né? Já escutei 2 vezes, porque nas viagens é bastante viagem, então eu já escutei 2 vezes. E é onde a gente vai tirando. Então, assim, ó, pegando a história lá, esse negócio, essa questão do Emmanuel. Olha quem foi Emmanuel no Há 2000 Anos. O senador Públio Lentulus. Quem ele veio ser nos 50 anos depois? Nestório. Olha a dificuldade que o Nestório passou. Olha o quanto que ele teve que passar. E como é que ele enfrentou tudo isso? Ele se revoltou? Ou ele usou da prece, porque ele volta e meia estava em oração, para enfrentar toda aquela dificuldade? Não foi à toa que ele passou aquela dificuldade. Para quem vê, quem leu há 2000 anos, compreende a dificuldade que ele passou assim, nos 50 anos depois. Aí aquela malinha, né? Ele veio com uma mala carregada e ele tinha que melhorar suas pedrinhas de dentro da mala. Então, aquelas aflições pelas quais ele passou, de ser um escravo, como era tratado, é porque lá, no há 2000 anos, ele era o Senhor que maltratava. Mas ali ele se revoltou com aquilo? Não. Ele seguiu de forma humilde, por mais que ele ficasse apreensivo diante da situação dele, e isso é demonstrado na obra, mas ele seguiu o caminho dele, aceitando as provas, aceitando as implicações que lhes eram colocadas diante de tudo aquilo que ele passava, mas ele seguiu. Isso é ser resiliente. Ele foi resolvendo o problema dele. Ele não culpou ninguém por ele estar naquela condição. E ali ele fez a reforma íntima dele, onde ele ainda tinha orgulho, ele não gostava de estar na posição que ele estava. Mas ele foi se reformando, se abstraindo daquele homem velho que vinha com ele e tornando-se um homem novo. E assim ele vai indo até que temos Emmanuel, que com seu jeito sutil dava as orientações ao Chico. Orientações, eu digo sutil porque nos relatos ele era assim bastante seco, né? Ele não era cheio, ele não era uma pessoa assim que ia lá
coitadinho. Não. Ou é ou não é. Ele era objetivo, não é? Então, quem assistiu o filme do Chico vai ver a cena do avião, que ele era assim, não era cheio, que nem o pessoal dizendo, não era cheio de mimimi. Assume a responsabilidade, criatura, e vamos embora. É assim que a gente tem que fazer. Assumirmos a nossa responsabilidade. Não terceirizar a responsabilidade para ninguém. Aprender com os nossos erros. Olhar onde que a gente pode estar melhorando cada um desses pontos. E, com certeza, seguir a nossa caminhada, deixando cada vez mais para trás o homem velho que trazemos das encarnações anteriores e construindo cada vez mais um homem novo. E estamos construindo? Não sei, façam a reflexão. Como estamos hoje? Como éramos há 10 anos? Como éramos há 20 anos? Diante das aflições. Melhoramos? Se a resposta foi sim, em alguma coisa, que bom. Se a resposta foi não, então eu acho que está na hora de repensar e melhorar. Mas eu acho que aqui todo mundo melhorou um pouquinho. Então, o que eu tinha para falar, né, fico aberta a caso tenham dúvida, caso tenham perguntas ou queiram. Mas essa era a fala, para nós refletirmos um pouquinho sobre o que é, então, a reforma íntima, sermos resilientes, entendermos um pouquinho disso tudo, e de forma bastante simples, assim, ó, tá difícil? Ora, pedi e obtereis. É a grande lição. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Gabriel, nessa noite de hoje, né? Muito bom o teu recado. E você falar na questão de mala, eu também, para quem já me escutou falar, eu também costumo usar a questão da mala. A gente sempre diz que quando estamos no plano espiritual, programando a nossa reencarnação, nós preparamos a malinha para vir para cá. Sabemos o que precisamos dentro dela, daquele canivete suíço que tem um monte de coisinhas ali que permite a gente dar uma de MacGyver, mas a gente acaba muitas vezes esquecendo, né, dos compromissos, porque o tal do esquecimento do passado realmente mexe muito com a gente, né, porque normalmente as provações são difíceis na família material, né, mas vamos deixar de lado, né. O importante é que a gente tenha consciência que a gente sempre tem uma mala de vinda do plano espiritual para cá, mas a gente também tem tempo de readequar a mala de retorno, e muita gente esquece de fazer essa malinha de volta. Fica bem tranquilo, achando que a vida está correndo muito frouxo, está tudo muito bem, não ficou doente, não está desempregado, não falta o que comer, não falta o agasalho e o teto, né? Mas nessas passagens todas aí que tu dissesse, e também na leitura do Evangelho de hoje, nós temos que realmente ver, né, que a gente tem que fazer bastante coisa, pensar no próximo, não pensar no eu, não pensar no nós, né? Somos totalmente dependentes uns dos outros e essa questão da pandemia mostrou bastante, né? Porque temos aí agricultores, temos aí os garis, os lixeiros, então tem gente que se acha o bambambam, mas esquece, né, que existem pessoas humildes que estão fazendo ali o seu trabalho, às vezes de noite, de madrugada, né? Então eles varrem a rua e lavam as ruas de madrugada nas grandes cidades. Quando a gente acorda, está tudo limpinho, está tudo no seu lugar. Então é importante que a gente saiba que nós somos uma grande família e temos que cuidar uns dos outros, nos ajudar, nos respeitar e nos amar. Né? Eles falavam que estamos todos no mesmo barco. Isso. Até estamos, só que uns estão lá em cima tomando sol e outros estão lá embaixo no porão. Né? Então, eu acho assim, são dificuldades diferentes, né? E a gente tem que saber, dentro desse processo, a gente tem que saber respeitar essas dificuldades também. E no exemplo que tu deu, depois inverte-se as posições e vamos ver que aquele que estava lá em cima, como ele vai agir quando vai estiver lá embaixo e vice-versa, né? Exatamente. Então, aí na passagem do Evangelho também a gente não sabe, naquele que batia a nossa porta, já não foi alguém muito caro para nós e a gente muitas vezes bate a porta
na cara, não, vai embora, vai trabalhar seu, né? E é Uhum. assim, gente, vamos realmente ter essa vontade de mudança, de conseguir vencer as dificuldades e que a gente vai conseguir passar dessa fase aí, que o pessoal coloca às vezes como muito triste, mas a gente tem que interpretar e ver que é o momento de a gente se reinventar, como, né, diz a Gabriela, de a gente fazer mudar a concepção e realmente sair desse mundo em melhores condições do que quando chegamos aqui. Então, nesse momento, vamos agora também passar a palavra para a Renata, que vai fazer o encerramento final, né? E se quiser ficar mais um pouquinho conosco, que em seguida a gente já vai fazer o encerramento dessa noite de hoje. Eu aguardo o encerramento, depois eu Tá, fujo para minha aula de volta. tá bom, e agradecemos a todos que também estiveram conosco até esse momento. Muito obrigado a todos. Então, nesse momento, meus irmãos, após ouvirmos essas palavras que foram ditas, né? E essas palavras que a nossa irmã Gabriele falou adentro de nossos corações, para que assim possamos crescer moralmente, espiritualmente, e o nosso aprendizado flua para que assim possamos se tornar seres melhores. Então, Pai de infinita bondade, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, por estarmos aqui juntos e reunidos em seu nome. Deus Pai, nesse momento, possamos, através do nosso pensamento, emanar toda a energia salutar e revigorante para todos que estão necessitando. Levamos nossos pensamentos aos hospitais, às pessoas que lá estão acamadas, muitas, algumas, achando que estão doentes, fisicamente são doenças espirituais. Dai a luz, Pai eterno, para essas pessoas, para as que estão acometidas do Covid. Deus Pai, também, dai teus bálsamos. Pai de infinita bondade, a todos que também trabalham lá, na linha de frente, os enfermeiros, os médicos, os atendentes, as pessoas que fazem o alimento, a higienização desse ambiente. Deus Pai, dai a tua proteção. Nesse momento também podemos emanar todo pensamento salutar para as casas de menores, para os orfanatos, para a casa de repouso de idosos, para o nosso mundo todo, para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. Pai de infinita bondade, que toda energia salutar e vigorante adentro de nossos seres, os nossos lares, o nosso local de trabalho, que essa energia se expanda a todos que nesse momento estão necessitando. Te agradecemos mais uma vez, Pai, por esta oportunidade, por estarmos aqui nesse momento e pedimos ao Pai que nos ilumine e nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E assim seja, com a graça de Deus. Que assim seja. Assim seja. Boa noite.